Amém, queridos? Glória a Deus! Amém. Nós estamos aqui nessa noite com a nossa irmã, diaconisa Rebeca, seu esposo Xerxes, seus filhos. Estaremos ouvindo uma palavra do Senhor através da vida da nossa irmã, que nós já abençoamos em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode aplaudir o Senhor pela vida da filha de Deus? Glória a Deus! Amém. É um prazer estar aqui com vocês, como uma parte do corpo de Cristo, né? Queria orar mais uma vez. Amém? Feche teus olhos. Senhor, nós amamos a Tua presença, Deus. Amamos o Teu Espírito Santo. Te reconhecemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amamos o que o Senhor tem feito em nós e através de nós. E nessa noite, Senhor, nós viemos cultuar a Ti, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, receber, Senhor, a Tua direção, Senhor. Receber os Teus ensinamentos, Pai, e sair daqui praticantes da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, Espírito Santo, que o nosso espírito neste momento esteja ligado ao Teu Espírito, Deus. Essa é a nossa oração. Que os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais sejam descortinados, Senhor, e que nós possamos entender, Senhor, a Tua palavra. A Tua palavra. Nós Te adoramos. Espírito Santo, te convidamos como pessoa a estar aqui entre nós também. Falando aos nossos ouvidos, Senhor, audivelmente, Pai. Que nada fique confuso, Senhor, ou embaralhado. Mas que a Tua doce voz, Senhor, possa ser abundante, presente e marcante nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Desde o final do ano passado, o Senhor tem falado comigo sobre o Espírito Santo. E ano passado, né, eu preguei algumas vezes lá em Sulacap, sobre paz. O Senhor falou quase que o ano inteiro comigo sobre paz, porque eu sou uma pessoa um pouco ansiosa. Não parece, mas sou um pouco não, muito ansiosa, estressada. Obrigada. E aí, do final do ano pra cá, ele veio falando comigo sobre o Espírito Santo. E sobre algumas ações práticas que a gente tem que ter na nossa vida, porque às vezes a gente é tudo de Deus, sim, mas às vezes a gente espiritualiza tudo e se esquece que tem coisas que a gente precisa fazer no natural para atrair a presença de Deus. E aí ele foi falando comigo principalmente sobre a constância da leitura e da oração da palavra. Eu sei que é uma dificuldade do cristão. E praticamente, acho que nas últimas 4 vezes que eu falei, tive a oportunidade de pregar a palavra, eu falei sobre isso, que o Senhor, se nós construirmos a constância na leitura, na palavra, se nós tivermos essa disciplina, né, de oração, a gente vai chegar muito longe. Porque essa constância, que é muito difícil para a gente, principalmente nesses dias de tantas distrações, de tanta correria, se a gente construir essa constância, nós vamos chegar em lugares altos. E às vezes a gente espiritualiza, o diabo não quer que eu faça, o inimigo está aqui me perturbando, aconteceu alguma coisa bem na hora que eu ia, a gente espiritualiza e se esquece que tem coisas que a gente precisa fazer, que é do natural, que eu preciso estabelecer minhas prioridades e dizer não. Quando eu preciso dizer não, nem tudo é espiritual. Eu preciso ter força para fazer aquilo que é certo. E aí, mediante isso, o Senhor vem e completa e faz a ação dele. Mas eu preciso ter uma ação minha. Amém? E aí o Senhor falou comigo sobre o Espírito Santo. E a última vez que eu levei a palavra lá em Sulacap, tem 15 dias, a Miriam até estava lá, né? Eu falei sobre o fogo arderá continuamente no altar. Tem um versículo lá em Lucas 12, 49, eu não anotei aqui, na hora do louvor eu me lembrei. É só um trechinho, acho que é a parte B do versículo, que fala assim, o Senhor diz assim, né? Eu vim para trazer fogo à terra, e como eu gostaria que ela já estivesse queimando. Vou repetir mais uma vez, ele diz assim, eu vim para trazer fogo sobre a terra, mas como eu gostaria que ela já estivesse queimando. Ou seja, o próprio Jesus dizendo que ele veio trazer fogo, mas que ele deseja, né, o desejo do coração dele naquela época era que a gente já estivesse queimando, que aquele povo já estivesse ardendo. E o Espírito Santo, desde dezembro do ano passado, através dessas coisas práticas de leitura, oração, jejum, né, Xerxes, que a gente começou a fazer, começou a me tocar sobre isso. A ação do Espírito Santo, ela vem a partir dessa disciplina, dessa entrega nossa. E eu consegui fazer isso regularmente. O Senhor foi falando sobre o Espírito Santo, sobre o Espírito Santo. E aí, quando foi essa semana que a tia Miriam falou comigo, né, eu pensei assim, vou levar a palavra que eu dei lá, tem uma semana, né, na semana passada, retrasada. E aí, pensei assim, vou ler ela de novo, como o Senhor está falando comigo sobre o Espírito Santo, mas eu fiquei extremamente incomodada. E não era isso, não era isso. E aí, desde segunda-feira, onde eu lia coisas assim, chamado, chamado, chamado.
entrega, chamado. E eu não conseguia fazer relação das palavras, entrega e chamado. Na minha cabeça estava solto. E já chegou segunda-feira lá em casa, sexta-feira lá em casa, né, no dia da célula, chegou sexta-feira lá em casa e falou assim: Rebeca, a gente tem que entregar tudo. Aí eu arrumei uma confusão com ele por uma outra coisa. Enfim, a gente não conversou sobre nem a entrega nem a chamada, eu arrumei uma confusão por causa de dinheiro. Mas o Senhor continuou falando comigo com relação a essa entrega e chamado. E aí quando eu parei, né, para ver como é que eu vou arrumar, né, tudo na minha cabeça, organizar para trazer para os irmãos, o Senhor me falou sobre entrega. Eu falei assim: Senhor, quem que eu vou falar assim sobre entrega e chamado? Qual a relação? Porque, como eu falei para vocês desde o final do ano passado, o Senhor vem falando comigo sobre o Espírito Santo, sobre essa entrega que a gente tem que ter, essa constância, essa disciplina, mas para a gente atender o chamado do Espírito Santo. E eu pensei assim: Senhor, eu acho que não tem como falar de entrega sem lembrar de Abraão, quando ele sacrifica Isaac. Vamos ler? Está lá em Gênesis 22. A partir do versículo 2, Gênesis 22, 2. Eu vou esperar você abrir. Eu acredito que a expectativa de todo cristão, né, depois que a gente reconhece Jesus, recebe dele as bênçãos, as curas, depois a gente passa a ficar na expectativa: qual é o meu chamado, como eu correspondo, e daqui, né, qual o próximo passo a dar para o Senhor? Como é que eu correspondo ao chamado de Deus? É uma questão de todos os cristãos, depois que a gente passa um tempo servindo a Deus. E essa questão ficou latente nesses últimos meses: como é que eu posso servir melhor o Senhor, corresponder a esse chamado? E aí vamos ler aqui, Gênesis 22, 2. Então Deus lhe ordenou: toma Isaac, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes, e eu te indicarei. 3. Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu de longe o lugar que Deus havia determinado. 5. Abraão ordenou a seus servos: permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou por seu pai, Abraão. Meu pai, ao que replicou-lhe prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. 9. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, ao que prontamente ele respondeu a Abraão: eis-me aqui. Não estenda a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não lhe faça nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. 14. Então Abraão deu lugar àquele nome de Yahvé-Jireh, o Senhor proverá. Por isso, até os dias de hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. O anjo do Senhor bradou uma segunda vez do céu, chamando a Abraão, e declarou: juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, porquanto me ofereceste esse gesto, não me negando o teu filho amado, o teu único filho, esteja convicto de que eu te acumularei bênçãos e te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto as areias que se espalham pelas praias do mar. E tua descendência conquistará as cidades de todos que se levantarem contra ti. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Amém?
É um texto muito conhecido, né? Deus pede a Abraão, Deus começa falando para Abraão assim, me entrega teu filho, e ele dá ênfase, o Senhor dá ênfase aqui, o filho que você mais ama, teu único filho. Ele dá ênfase, né, ao amor de Abraão pelo filho, e ele pede. E aí eu parei ouvindo uma palavra também, o Senhor falou comigo sobre essa relação entre chamada e entrega. A Bíblia fala que muitos são chamados, eu anotei até aqui, em Mateus 22:14, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Qual a diferença, então, entre ser chamado e ser escolhido? Eu acredito que todos nós fomos chamados. A Bíblia também fala dos dons espirituais que todos nós podemos alcançar, mas qual a diferença? O que nos faz, o que nos torna escolhidos do Senhor? E através dessa palavra o Senhor falou comigo, né? É entrega. O Senhor chama a todos, mas Ele só recebe daquele que Ele escolheu. Amém? Para o Senhor, o peso, vou tentar explicar assim, né? Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata, Ele pode nos dar tudo, sabe? Todas as coisas Ele é dono, são dele. Então, tudo que Ele nos dá é infinitamente maior do que aquilo que nós damos para Ele. Mas aquilo que nós conseguimos entregar para Ele tem um peso infinitamente maior daquilo que Ele nos dá. Porque quando a gente consegue entregar ao Senhor, dispor para o Senhor, Ele nos escolhe. Vocês conseguem entender? E eu parei para pensar, o que é ser escolhido? É literalmente ser pensado, né? Uma Miss, que ela é escolhida, ela está na multidão, eu pensei assim, até pelo meu universo mais feminino, ela está numa multidão e ela é escolhida dentre aquelas muitas. Então, ser escolhida é você ser visto, observado, ser aceito. E aí me lembrei de Caim e Abel. O Senhor me lembrou, né, de Caim e Abel, que os dois entregam uma oferta. Os dois levaram uma oferta. A Bíblia diz, anotei também, cadê? Gênesis 4, 3 e 4. Os dois levam uma oferta ao Senhor, mas o Senhor aceita a oferta de Abel. Ou seja, o Senhor escolhe a oferta de Abel. A mesma coisa acontece com Esaú e Jacó. Lá no início da história fala que, antes deles nascerem, né, fala que o mais novo, o mais velho serviria o mais novo. Ou seja, Deus já tinha escolhido. Talvez por alguma coisa que a gente não consegue imaginar, mas Deus já sabia como seria a oferta de ambos. Assim como Ele sabe a nossa. O Senhor chamou a todos nós, mas Ele já sabe aquilo que a gente vai entregar. Ele já sabe a nossa disposição para entregar. E é isso que Ele quer encontrar em nós. Não tem mistério para ser escolhido ou pensado pelo Senhor do meio de uma multidão. O segredo é a entrega. É quanto eu estou disposta a dar. Eu me lembro de vários testemunhos que eu já ouvi sobre aquele cara que ficava lá no violãozinho e daqui a pouco, bum, a música dele estourava. Porque no quarto dele tem até um grupo Drops. Eu amo as músicas do Drops. Vocês cantam muitas músicas aqui do Drops. Que canta ele, que canta a Inocência. E ele fala, ele tem um testemunho lindo, um recente até dessa música, ele, João Batista. E nesse ele conta que ele ficava no quarto, ele sente saudade do quarto dele quando era só ele e Deus tocando o violão dele. Ali ele estava entregando o melhor dele, a adoração dele. E aí o Senhor pensou ele no meio de uma multidão. Não porque ele era o mais inteligente, não porque ele era o melhor, mas porque ele teve disponibilidade para entrega. Amém? Então, a gente precisa entender que corresponder ao chamado do Senhor, se eu desejo corresponder ao chamado do Senhor, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entregar. Me lembro também de Eliseu, né? Eu também levei uma palavra lá em Sulacap sobre Eliseu. A tia Eugênia me mandou. Rebeca, o pastor Marcão pegou isso lá no domingo passado, né? Retrasado. Falando sobre Eliseu, que ele queimou as carroças, literalmente daquela música que a gente canta, Pra Onde Eu Irei. Ele queima as carroças, ele queima todas as conexões com o passado, ou seja, ele entrega tudo. Essa é a disponibilidade, esse é o segredo para a gente ser pensado. Não é porque, o Senhor me ama ou ama um mais que o outro. Não, é porque a gente entregou. E aí quando o Senhor, falando de mim, porque eu sei que essa palavra vai trazer um peso para mim também, para a minha vida. O que eu tenho para entregar? Às vezes a gente pensa que uma entrega é uma questão financeira, mas não. Geralmente entrega é um pecado, um comportamento, uma dependência emocional, uma crença que eu tenho que me limita ou que me leva a algum lugar que o Senhor não deseja que eu esteja, um laço afetivo, alguma coisa que eu deixei com alguém, ou com o inferno, ou com o inimigo. O
que você tem para entregar nessa noite, para corresponder ao chamado do Senhor? Como eu falei, o Senhor, Ele quer nos encher da presença dEle. A Bíblia fala que o fogo arderia continuamente no altar, e essa palavra tem vindo sobre a minha vida, sobre o fogo arderia continuamente. O que faz um cristão se desviar e não se desviar? É ele manter o fogo aceso, mas o fogo só pode estar aceso onde tem sacrifício. Se não tem sacrifício, não tem como o fogo se manter aceso. A Bíblia fala nesse versículo também que o fogo arderá continuamente no altar, está em Levíticos. Depois eu falo para vocês, eu anotei aqui, ó. Levíticos 12, 13. Que todas as manhãs o sacerdote ia lá, tirava as cinzas e fazia um novo sacrifício. Ou seja, o que faz o fogo do Espírito Santo manter, né, a chama dele ficar acesa dentro do nosso coração, latente, é a nossa capacidade de entregar. E até o final das nossas vidas, nós vamos ter alguma coisa para entregar. É sempre, é todo dia, de glória em glória. E às vezes, como eu falei, a gente leva para o espiritual, não, mas é prático. O que eu preciso entregar? Todos nós sabemos o que você precisa entregar. Eu sei que eu preciso entregar. Busca lá no fundinho. Tem coisas que nós não sabemos? Sim, tem coisas que nós não sabemos. Que estão em oculto, que são espirituais. Mas você pode pedir assim, o Senhor, traz à tona. Se você ainda não sabe, traz à tona aquilo que eu preciso entregar para ti. Para que o seu Espírito Santo me encha. Para que eu me tome esse cristão indesviável. Que o fogo do Espírito Santo arda sempre dentro do meu altar, do meu interior. Amém? E aí, lembrando sobre isso também, o Senhor falou comigo sobre esse lugar aqui, o Monte Moriá. O Monte Moriá, ele significa, Moriá, né? Significa... Eu sempre falo isso, eu faço papel e não acompanho papel. Você tem que ficar aqui na loucura do papel. O Monte Moriá significa... Enfim, não vou achar que vou falar. Aquele que é observado e considerado. Alguns estudiosos dizem que é o mesmo monte que Sião, e que em alguns lugares da Bíblia ele se chama Sião, e em outros lugares ele se diz Moriá. Outros lugares falam que não é o mesmo monte, é como se fosse uma região. E aí, esse lugar onde Abraão entrega futuramente, olha o que vai acontecer nesse lugar, vamos ler juntos. Crônicas, peraí. 1 Crônicas 21. Primeiro Crônicas 21. Nesse capítulo, o Senhor vai falar, é quando Deus usa Satanás para punir Israel. Davi vai, faz uma contagem do povo, e aí o Senhor não se agrada dessa contagem, então ele pune Israel. Lá, primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 17. Eu não vou ler tudo não, tá? Vou encurtar um pouquinho. A partir do versículo 17, então o Senhor vai e fere a terra, né? Pergunta para Davi como ele gostaria qual era o castigo que ele gostaria. Ele fala assim, ó, que preferia cair na mão do Senhor. E aí o Senhor vai e fere a terra, o anjo da morte vem e passa uma praga pela terra. E no terceiro dia, Davi vai e se arrepende. E ele fala, Senhor, por que a culpa foi minha? Não são desses que estão morrendo, a culpa foi minha. Fui eu que errei em contar o povo. Então, por favor, né, pede perdão, reconhece aquilo que ele faz. E aí o anjo da morte para. E nesse local onde o anjo da morte para, no versículo 22, o 18. Então o anjo do Senhor comunicou a Gade que ordenasse a Davi que subisse e erguesse um altar e Aver na eira de Araúna, o Jebuseu. Ou seja, esse lugar é o mesmo lugar que Abraão sacrifica Isaac. E aí, sacrifica não, né? É o pedido para sacrificar Isaac. E aí, o Senhor fala para ele construir um altar ali. Quando ele fala construir um altar, o dono do terreno fala assim, ó, pode ficar com o terreno, tem aqui os bois, tem as madeiras para o altar. E ele fala assim, não darei nada que não me custe ao Senhor. Então ele vai e compra por preço justo, não é com desconto, é por preço justo. E ele constrói ali um altar para o Senhor. No versículo 26. Então Davi construiu ali um altar
para Yahvé e ofereceu holocaustos e oferta de paz e comunhão. E invocou o Senhor. E o Senhor lhe respondeu, fazendo cair fogo do céu, exatamente sobre o altar de sacrifícios. 29. Naquele tempo, a habitação de Yahvé, o tabernáculo do Senhor, que Moisés edificara no deserto, e o altar de holocausto estavam estabelecidos no alto de Gibeon. 30. Contudo, Davi não se sentia à vontade de ir até lá para adorar o Senhor. Aí o que ele faz? Ali, ele compra aquele terreno, e futuramente aquele terreno vai ser o templo do Senhor. Eu anotei algumas referências mais aqui sobre a questão do templo do Senhor. E o que o Senhor falou comigo, né? Existe uma sequência de acontecimentos nesse lugar que me falam alguma coisa que o Senhor quer falar conosco. Primeiro, Abraão entrega Isaque ali. Depois, Davi vai, constrói um altar ali e o templo do Senhor é construído. Lá no Novo Testamento, Jesus celebra a ceia naquela região. E Pentecostes acontece naquela região. O Senhor falou comigo. Havia uma atmosfera de entrega naquele lugar. Amém? E o Senhor só habita em lugares onde existe entrega. Por que esse lugar o Senhor escolheu para morar? Eu anotei várias referências onde o Senhor fala do templo. O Senhor enche, em 2 Crônicas 7, do 1 ao 4, o Senhor enche o templo. E ele fala, eu escolhi e consagrei essa casa. E ele enche o templo com a glória dele. Por que ele foi morar lá naquele lugar? Porque havia uma sequência de entrega naquele lugar. Abraão não reteve, Davi reconheceu o erro dele, não reteve, construiu um altar para o Senhor e fez sacrifício. E aí ele faz o templo lá e o Senhor vem morar. Futuramente, Jesus celebra a ceia e o Pentecostes, o Espírito Santo também desce novamente sobre aquele lugar. O que isso quer falar para as nossas vidas? Quem é o templo do Espírito Santo? Somos nós. Depois da morte e da ressurreição de Jesus, nós passamos a ter o templo do Espírito Santo. O Senhor podia morar em templos, né, feitos por mãos, mas Ele escolheu a gente, de carne e osso, para ser casa. Mas Ele só vai habitar em nós, dentro de nós, se houver entrega, se houver sacrifício, se houver disponibilidade. Ele não habita em local que não há entrega. Existe uma simbologia muito forte dos locais na Bíblia. Por exemplo, o local onde Judas, o terreno que Judas compra com o dinheiro da traição de Jesus, ele é inabitado até hoje, é um local seco, árido. Eu fui na quarta-feira num tour que teve com aquele Café com Deus Pai, o autor do Café com Deus Pai. Que testemunho lindo, maravilhoso, impactante. E aí ele conta um pedacinho do testemunho, a Miriam também foi, né? Ele conta um pedacinho do testemunho, isso me chamou muita atenção. Enfim, tem uma história de vida e o filho dele vai se casar numa vinícola, longe da cidade deles. E aí ele fala que o Senhor leva ele para a janela e o Senhor fala assim com ele: eu trouxe seu filho aqui, eu coloquei no coração do seu filho de se casar aqui nessa vinícola, porque há 130 anos atrás o seu bisavô pisava nessa terra. E a partir desse tempo, né, começou uma geração de abusos, de alcoolismo, de prostituição, de violência, e hoje eu quebro isso nesse lugar. E ele conta esse testemunho. O Senhor, ele tem essa coisa com os lugares, assim como nós, assim com a gente, sabe? Ele quer fazer de nós sim um altar de adoração, um lugar onde o fogo arda continuamente, mas precisa ter entrega. Eu preciso todos os dias vasculhar o meu ser, vasculhar o meu íntimo e me perguntar o que eu preciso entregar ao Senhor, o que eu preciso dispor ao Senhor, o que eu preciso deixar, porque nós não somos perfeitos. Todos os dias nós precisamos nos lembrar que eu preciso entregar algo ao Senhor, ainda que seja mínimo. Pode ser um simples comportamento, como eu falei. Comportamento de quê? De acordar cedo, tomar vergonha na cara e ler a Bíblia, mas entrega. Amém? O que você precisa fazer? O que você precisa fazer? Mudar, entregar para o Senhor, para que o seu coração seja o altar do Senhor, para que Ele escolha você, para que Ele venha morar e o fogo dele venha arder continuamente no seu coração, para você se tornar um cristão indesviável, um cristão fervoroso, um cristão cheio da presença do Espírito Santo. Amém? Para que você consiga corresponder ao seu chamado, não porque Ele te deu coisas, não, porque você tocou o coração dele. Amém? Porque você entregou a tal ponto, assim como Abraão, que ele te viu, olha, ele entregou. Então vem, meu filho. Assim como ele fez com Abraão, ele vou tornar a sua descendência tão numerosa contra as estrelas do céu, contra as areias do mar. O que você precisa entregar para o Senhor? Isso que o Senhor está falando comigo no meu coração. Eu sei, como eu falei, essa palavra vai me ser cobrada. Ô, Jesus.
Mas vai ser de você também que está ouvindo. A quem mais é dado, mais será cobrado. Se você ouviu, coloque em prática, porque Ele te avisou. Amém? O que a gente precisa entregar para o Senhor? E aí, lembrando também, né, de Jesus, que vem e nos enche com o Espírito Santo, da presença do Espírito Santo que desce em Pentecostes. O Senhor, Ele quer nos encher. Amém? O fogo dele precisa arder continuamente no nosso coração. Então, a nossa vida seja uma vida disponível, uma vida de entrega. Amém? Uma vida de deixar as coisas que para trás ficam, queimar tudo, as carroças, os bois, abandonar o passado. Quantos de nós estamos presos em entregas que a gente precisa fazer do passado? Quantos de nós estamos presos em algumas coisas que o inimigo também se prevalece em nós, porque a gente retém? Eu converso, às vezes, a gente conversa na chat, às vezes com alguns casais, e por causa de pecados não confessados há anos, lá na frente, o diabo vai e reivindica aquilo. É igual aquela história da casa, não sei se vocês já ouviram, vou contar novamente, que uma pessoa vende uma casa para outra, e aí o que compra, né, o comprador, o vendedor fala assim, ó, a casa pode ser sua, vou te vender barato, mas esse prego aqui é meu. E aí, beleza, fechamos negócio, barato, esse prego é seu. Passa um tempo, o vendedor vai lá e pendura uma carniça no prego. E a casa se torna insuportável. A ponto daquele que comprou, passa de novo para o outro. Existem coisas que a gente não entrega, que lá na frente o diabo vai usar isso. Para nos fazer voltar, e voltar, e voltar. E a gente não sabe por que a gente não rompe, por que a gente não quebra, por que a gente não avança. Não é só por causa do inimigo que está nos acusando, não, nós deixamos alguma coisa lá que a gente não entregou para o Senhor. Talvez se Abraão não tivesse feito essa entrega, nós não estaríamos aqui hoje. Porque através dele veio o Messias, através dele teve a nação escolhida. Através dele veio a salvação pelos nossos pecados. Adão e Eva pecaram, mas precisou de um homem que não hesitou em entregar o seu único filho para se render ao Senhor. E a partir dele, o Senhor transformar uma história. O interessante é que quando Abraão também vê, né, que o Senhor bota ali um carneiro, não bota um cordeiro, bota um carneiro, bota um animal já adulto, porque o cordeiro é Jesus. Ele não queria, o Senhor pediu, mas Isaac não morreu, né? Ele não sacrificou. Quem sacrificou realmente o filho foi Jesus, foi Deus. Deus sacrifica seu único filho. Eu sempre falo também que, para mim, né, o contrário do amor não é o ódio. Já falei isso, acho que até aqui também, não é o ódio. Para mim, o contrário de amor é o egoísmo. A Bíblia fala assim, ó, porque Deus, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o amor é uma atitude. O ódio é um sentimento. Qual é a atitude contrária ao amor? É você reter. É o egoísmo. O Senhor amou tanto que Ele não reteve, Ele entregou. Ele entregou tudo por nós. Então, quem somos nós, ó mortais, para reter alguma coisa do Senhor? Quem sou eu? Pensa só que pensamento medíocre para reter um pecado, algo que me afaste da presença dEle, se Ele, que é muito maior, muito mais poderoso, já entregou tudo por mim. Quem sou eu para reter um laço afetivo? Sei lá, qualquer pecado que você possa imaginar, às vezes até doenças. Quem sou eu para reter um pensamento limitante? Se o Senhor já entregou tudo, eu sou melhor do que Deus? Não somos. Se Ele teve capaz de entregar tudo por nós, a minha resposta para Ele só pode ser uma: eu preciso entregar tudo para Ele. Amém? Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas nesta noite. O Senhor me trouxe aqui para falar que você precisa entregar alguma coisa, eu não sei o que é. Eu sei que Deus tem um chamado maravilhoso na sua vida, na minha. Ele nos chamou, mas Ele quer nos escolher. Ele quer achar em nós graça. Ele quer achar em nós favor. Ele quer achar em nós um coração tão disponível e tão entregue para Ele nos encher com a presença do Espírito Santo. Amém? Ele quer nos encher com a glória dEle, assim como Ele fez com o templo de Salomão. Ele quer nos encher com a glória dEle, assim como Ele fez em Pentecostes, para que nós façamos coisas maiores e melhores do que Ele fez na terra.
Ele quer nos encher com a glória dele, para que a gente viva aqui literalmente como ele viveu, cheios da presença do Espírito Santo, para que tudo à nossa volta seja transformado pela ação dele em mim. Amém? Então o que você precisa deixar? Não seja melhor do que Deus. Não se considere melhor do que Deus. Sabe, isso eu preciso reter, eu ainda não consigo isso. Não, não. O Senhor entregou tudo. Se o próprio Deus te entregou tudo, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Ele já fez por você. Amém? Queria que nós nos colocássemos de pé. É uma palavra um pouco pesada, né? Necessária, amém. Mas quando a gente se dá conta de que a nossa entrega vai mudar toda uma história, a gente consegue entender que é necessário fazer isso. Amém? Não existe outro caminho para a gente se tornar um cristão indesviável, para a gente se tornar um cristão firme, fiel até a morte, do que não se entregar ao Senhor, do que se entregar ao Senhor. Amém?